Que a graça, que a paz de Deus esteja no seu coração e na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que eu tenho a graça de gravar para trazer a cada um de vocês a palavra de Deus, trazer o ensinamento da palavra de Deus e que nós possamos ter um equilíbrio emocional. Equilíbrio. Eu tenho falado isso ao longo da série Emoções, onde você pode assistir acessando o site www.ministeriocristalsenhor.com.br. E ali nós temos aprendido a lidar com as nossas emoções. Porém, nós temos que aprender a lidar também com o nosso senso de justiça. Justiça. Sermos justos. Para que a gente seja justo, para que nós possamos ser corretos aos olhos de Deus, nós precisamos saber medir as nossas palavras com a realidade, né? Agora, no último domingo, tivemos o curso de obreiro, né? O último encontro do ano. Graças a Deus, estava muito bom. E ali o Espírito Santo pôde falar com nós, nos dar vários ensinamentos, alertas importantes, né? Inclusive um pedido que ele fez para que nós viéssemos traçar metas de crescimento espiritual para 2022. Eu estou montando essas metas e eu vou estar apresentando essas metas de 2022 no próximo sábado na vigília, certo? Na vigília do próximo sábado eu estarei apresentando as metas de crescimento espiritual para 2022. Jejum, oração na madrugada, estudos da Bíblia. Eu vou fazer um cronograma bem fácil, qualquer pessoa vai poder seguir, pouco a pouco ir crescendo e se desenvolvendo nisso. Certo? Não perca a próxima vigília agora do dia 11. Agora do dia 11 de dezembro, sábado. E outros assuntos que a gente esteve trabalhando também é que a gente vive um tempo onde as pessoas criticam muito os pastores. Criticam muito os pastores. Às vezes pela sua forma de falar, pela sua forma de pregar, pela sua forma de viver. E tentam comparar, né, a forma dessas pessoas fazerem os seus trabalhos com a forma que pessoas, por vezes mais novas, fazem os seus trabalhos. Como se fosse possível comparar pessoas de gerações tão diferentes. Se você fizer esse tipo de comparação, você vai estar errando, e errando feio. Por que eu digo isso? Ali ao longo da manhã a gente pôde falar bastante sobre isso, mas vou dar um exemplo. Eu, Bispo Leandro Leão, eu nasci no tempo mais fácil do mundo de ser pastor. Eu nasci na época mais fácil do mundo. É impossível comparar o meu ministério com, por exemplo, o ministério do Bispo José, que inclusive o irmão, o evangelista Roberto Leão, vai estar falando, contando um pouquinho lá do começo da sua história. Não tem como comparar, porque eu nasci num tempo barbada, muito fácil de ser pastor. Muito mais fácil, infinitamente mais fácil. Meu pai, quando começou, ele foi para Bento Gonçalves começar a igreja. Ele tinha que ir de porta em porta, bater de porta em porta, evangelizando, pregando a palavra de Deus, para conseguir um lugar para poder fazer culto. Hoje, um dos meus obreiros, tenho 2 obreiros que cuidam de 2 células aqui em Canoas, né? Nenhum deles precisou bater de porta em porta para conseguir um lugar para pregar. Bastou a gente conversar com os membros da igreja e eles abriram as portas. Dá para comparar um trabalho com outro? Claro que não. O que o Bispo José lá no passado fez era infinitamente mais difícil. Não se pode comparar resultados
de como o trabalho cresceu lá, de quem sabe como o trabalho ele cresce aqui, não dá para comparar, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, quando meu pai ia evangelizar, ele tinha que comprar um punhado de folheto, um carimbo, né? E carimbar folheto por folheto. Sabe quantas vezes os meus obreiros, ou eu fiz isso na vida para poder evangelizar? Nenhuma. Porque nós temos folhetos prontos que tem até a foto da igreja. Não tem como comparar. Compreende? Nós, eu, Bispo Leandro, desde o início do meu ministério, eu tive o suporte do Bispo José e da igreja para desenvolver o trabalho que realizo aqui em Canoas. O Bispo José lá atrás, quando começou, não tinha suporte nenhum. Então nós temos que ser cuidadosos ao nós compararmos ministérios. Torno a repetir, eu, Bispo Leandro, eu nasci na época mais barbada de ser pastor, a época mais fácil do mundo. Eu consigo evangelizar mais de 40 mil pessoas por ano sem sair de dentro da minha igreja. Eu consigo levar os cultos da minha igreja à casa de milhares de pessoas, todos os cultos sem sair de casa. Tá compreendendo? Bispo José, quando começou a gravar programa de rádio, ele ia lá para a rádio, passava 5, 6 horas gravando o programa de rádio. Eu faço isso tudo no conforto da minha casa. Já estou aí com quase 400 programas gravados, gravei tudo aqui da minha casa, aqui do meu estúdio. Então dá para comparar o trabalho que eu faço no programa de rádio com o trabalho que o Bispo José ele fazia naquele tempo? De forma alguma. Não tem como comparar. Eu posso ouvir dezenas de louvores e escolher os melhores. Ele que tinha que catar alguém que tivesse disponibilidade de durante a semana ir lá gravar um programa, cantar alguns louvores. Tá compreendendo? Então quando nós vamos fazer essas comparações, eu ensino os meus obreiros isso, que eles têm que ser cuidadosos quanto a isso. Eles têm que ser prudentes, não pode se comparar coisas completamente diferentes como se fossem iguais, como se tivessem que dar resultados iguais. É impossível, impossível. E eu falava isso para que eles, na intimidade deles, no relacionamento deles com os demais irmãos, eles têm em mente isso. Quando algum irmão, eu dizia para eles, quando algum irmão na igreja te magoar em alguma coisa, antes de você ficar bravo com esse irmão, perceba, ele quem sabe não teve a qualidade de vida que tu teve. Ele quem sabe passou por muitos traumas ao longo da vida dele que você nunca vai passar nem de perto. Então tu imagina se as pessoas hoje têm problemas emocionais sem passar por nada, estão com depressão, e não enfrentaram 1/10 dos problemas na vida que, por exemplo, o Bispo José passou. Então a gente vai querer exigir, por exemplo, no caso que eu estou sendo aqui dele, uma forma de agir igual à minha, que tive uma vida infinitamente mais tranquila. Meu pai, para poder estudar a Bíblia, era pegando a Bíblia e lendo. Não tinha nada para ajudar. Eu tenho dezenas de traduções da Bíblia. Eu tenho a Bíblia aí na voz do Cid Moreira inteira. O tempo que antes se levava 1 ano para ler a Bíblia, eu faço isso em menos de 30 dias. Tá compreendendo? Então quando eu digo não tem como comparar, nunca vai ter como comparar o meu ministério Bispo Leandro com o ministério, por exemplo, do Bispo José, da missionária Cledi, porque a dificuldade que eles tiveram foi 1 milhão de vezes pior. Eu tô na barbada. Enfrentei problemas, dificuldades, mas são migalhas perto daquilo que eles tinham que enfrentar. Eu nunca tive que atravessar uma cidade para ir fazer um culto com criança pequena.
Até no tempo que eu não tinha carro, eu sempre tive um irmão para me dar carona e me levar até o culto. Nunca precisei ir num culto sequer a pé. Compreende? Então nós precisamos ter esse senso de justiça, que eu estava ensinando neste domingo os meus obreiros, que eles precisam ter isso, porque senão eles vão estar sempre julgando as pessoas errado, analisando as situações erradas e não vão conseguir compreender que o ser humano ele tem uma carga emocional por trás dele, né? Que eu explicava para eles, né? Que nós todos dentro de nós temos como se fossem um monte de crianças arteiras, sapecas, né? Pensa, tu tem uma creche aí dentro de ti, né? Cada uma desta creche tem nome: adultério, fornicação, ódio, mágoa, rancor, os 142 pecados que ali a Bíblia cita, né? Ou seja, são 142 crianças daquelas terríveis, daquelas que se tu deixasse pendura no lustre e diz, né? É isso aí. Então aí dentro de ti. E você precisa botar ordem nesta creche. Põe a ordem na tua casa, senão morrerás e não viverás. Lembra disso? Então eu explicava isso nesta linguagem para que eles pudessem entender que todo mundo tem esta creche aí dentro. Há crianças que se destacam mais, há crianças que se destacam menos, conforme a tua personalidade. Tem pessoas que a criança que mais se destaca é a da raiva. Em outros, a que mais se destaca é a criança que se chama inveja. Em outros, a criança que mais se destaca é a criança da mágoa. Conforme a personalidade. E ainda tu acrescenta isso a traumas que a pessoa passou na infância, na adolescência, na sua vida de casado, por vezes viveu tempos terríveis, no relacionamento com os pais, por exemplo, às vezes foram terríveis, nunca teve amizades que se destacaram ao longo da vida, aí tu agrega nesta creche terrível esse monte de traumas. E aí tu quer que a pessoa seja um Deus perfeito que não erre nunca. Irmãos, vamos pisar no chão. Vamos enxergar a realidade da forma que ela é. Claro que aqui eu estou falando de forma resumida. Eu passei uma manhã estudando esse tipo de assunto com eles, né? Mas eu quero te convidar. Ouça, né, aqui um pouco do que o bispo José e a missionária Credi passaram para começar este ministério. E o quanto nós temos que valorizar isso. Porque, torna a repetir, eles começaram a fazer esse trabalho num tempo onde não existia nada. Nada, nem telefone existia, muito menos celular. Compreende? Então, preste atenção e já te programe aí. Anota a tua agenda. Dia 11, sábado que vem, tem o cinema na igreja, tem para você de casa o primeiro episódio da segunda temporada dos Milagres de Cristo, a primeira parábola de Cristo, né? Estaremos estudando. E depois tem a vigília, muito louvor, muita adoração, né? E eu estarei trazendo um estudo da Palavra de Deus, e dentro desse estudo eu vou compartilhar com vocês, né, metas de crescimento espiritual para 2022. Isso vai ajudar muita gente, eu creio nisso. Amém? Não perca! Deus te abençoe. Vamos juntos assistir para a glória de Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero hoje dar um testemunho da igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. De como ela iniciou, de como ela deu os primeiros passos através de Deus. Estava reunido eu, a irmã Cledi e o pastor José, onde o Senhor se manifestou no nosso meio, chamou o pastor José e deu essa missão a ele, que fosse pregado o evangelho a todo mundo, a todas as nações, e que ele fosse buscar o seu rebanho que estava perdido. Assim o pastor José
começou a sua missão na cidade de Guaporé e na cidade de Bento Gonçalves. Mas o início do seu grande ministério foi lá em Bento Gonçalves. Amados irmãos, naquela época, o pastor José não tinha carro. Ele andava de rua a rua, de casa em casa, de a pé. E muitas vezes de madrugada, chovendo, no inverno, lá está o pastor José pregando o evangelho. Muitas vezes eu vi ele chorando, soluçando, todo molhado, no inverno de Bento Gonçalves. Mas ele nunca se queixou. Mas ele procurou para levar o evangelho que o Senhor lhe deu através da profecia. Muitas das pessoas de Bento, irmãos e irmãs, não conhecem a história do pastor José. Ele foi ungido por Deus, chamado por Deus em profecias. E hoje ele continua do teu lado. Muitas perseguições eu vi contra o pastor José, mas sempre teve fé, força e obedeceu o mandamento que o Senhor deu a ele. Mas ele tinha sua esposa, a irmã Cledi, que estava sempre do seu lado. Naquela época, amados irmãos, ela tinha o Leandro, que era pequenininho, tinha uns 3, 4 anos de idade, tinha a Merle e tinha a Menis, que era nenezinha. E muitas vezes ela ia de a pé com os 3 filhos no inverno, caminhando em Bento Gonçalves, levando o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Muitas vezes eu vi o sofrimento desse casal. Eu vi as orações desse casal. Eu vi lágrimas e dor do seu corpo de caminhar de a pé. Mas sempre firme no caminho que o Senhor lhes deu e para levar o evangelho a toda criatura. Amados irmãos, aí em Bento Gonçalves tem um grande pastor, um grande homem de Deus, chamado pastor José. Muitas vezes ele senta no púlpito da igreja e muitos irmãos não sabem o que esse homem de Deus passou para que você tivesse esse evangelho hoje aí ouvindo na igreja. E muitas vezes ele senta no banco da igreja, no púlpito. Eu me lembro do que ele passou para ter esse grande trabalho, esse grande ministério que tem Bento Gonçalves. E muitas vezes ele é compreendido, julgam ele erradamente e não sabe o que esse homem passou para ter hoje esse trabalho abençoado, honrado pelas mãos do Senhor Jesus. Amados irmãos, o pastor José foi chamado por Deus. Ajude ele, esteja do lado dele, para que seu ministério cresça cada vez mais. Naquela época, o pastor José sofreu, chorou, porque eu caminhei com ele muitas vezes nas suas missões, no seu trabalho, eu estava do lado dele, na época que ele começou a igreja. Sempre eu caminhei com ele do lado dele. E tenho um grande respeito para esse homem de Deus chamado pastor José. Amo ele do fundo do meu coração. E vocês também devem amá-lo. Estar do lado dele, dando força, ajudando esse trabalho evangelístico para que venha crescer em Bento Gonçalves. Amados irmãos, abrace junto com o pastor José e esteja do lado dele. Eu tenho visto muitas pessoas que viraram as costas para ele, mesmo sendo abençoados. Mas hoje o Senhor vai honrar ele com as bênçãos dos céus, porque ele foi chamado por um Deus Todo-Poderoso. Ele foi ungido de profecias para que você tivesse esse evangelho hoje a seu alcance. Amados irmãos,
Naquela época, o pastor José não tinha uma casa própria. Ele pagava aluguel. Mas mesmo assim ele teve fé e firme. Depois ele teve um grande trabalho lá em Guaporé. Lá também ele pregou um grande evangelho lá e abençoou muitas pessoas lá. Sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, isso é um pouquinho do que o pastor José fez naquela época. Hoje, ajude ele, dê força a ele, esteja do lado dele. Hoje o Senhor chamou o pastor Leandro, o pastor Pedro e outros irmãos para estar junto com ele, para levar esse evangelho a toda criatura. Não se afaste da igreja, não vire as costas para a igreja, mas ajude o pastor José a crescer em Bento Gonçalves. Mas irmãos, fiquem na paz do Senhor. Eu falei um pouquinho, porque o tempo aqui é muita coisa para contar. Mas o quanto principal é você saber o que Deus fez e está fazendo hoje na igreja de Bento Gonçalves. Em Canoas também, onde está o pastor Leandro pregando o evangelho. Por isso ajude essa igreja. Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. Abrace, esteja nessa igreja, firme nesse evangelho. Que a paz do Senhor fique na coração de vocês, na vida de vocês. Saber que aí tem um pastor abençoado. Que lá em Canoas tem uma igreja abençoada. Veranópolis e outros lugares. Amados irmãos, esteja na paz do Senhor. E abençoa esse ministério com a tua oração, com o teu jejum. E você será abençoado também por Deus. Que a paz fique contigo e no teu coração. Eu te peço, ó Senhor, que abençoe essa igreja, abençoe o pastor José e seja com ele, ó meu Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo a bênção do pastor José, a bênção nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aproveite agora, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse nosso site e todos os materiais, filmes, séries, muita coisa boa para te ajudar a te aproximar de Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.